Também gostaria de, antes de darmos início ao grande expediente, de solicitar aos colegas a compreensão para que possamos incluir na ordem do dia uma moção de pesar a ser encaminhada ao prefeito municipal e à Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel do Oeste pelo trágico acidente que vitimou a mãe de uma das competidoras que ficou enferma. E também, é claro, aos familiares da senhora Claudete Oliveira Fortes Gomes, que infelizmente veio a óbito, que essa Câmara, em nome da população de Costa Rica, possamos encaminhar, então, essa moção a toda a comunidade de São Gabriel do Oeste e aos familiares da vítima. Em tempo, senhor presidente. Pois não, vereador Biri. Também, se a Vossa Excelência assim permitir, eu gostaria que também entrasse na ordem do dia a moção de pesar pelo passamento do Zeni. Eu não tenho o nome dele completo aqui comigo, mas ele foi um prestador de serviço no próprio cemitério há muitos anos, né? E ele veio a óbito a semana passada. Então, eu queria que incluísse na ordem do dia, comprometendo-se assim na próxima semana também trazer a documentação. Pois não, vereador Biri, será incluído. Pois não, vereador Juvenal. Senhor presidente, eu estive na Secretaria de Saúde do Estado semana passada e lá contactei o senhor Flávio de Brito, ele informou, e eu vi o prefeito também falando no rádio, no Fala Prefeito, o deputado Geraldo Rezende foi lá, o secretário Geraldo Rezende foi para votar na reforma da Previdência. Se licenciou da Secretaria e votou na reforma da Previdência. E disponibilizou das suas emendas ainda do ano passado 2 milhões para o município de Costa Rica. Então, o deputado Geraldo Rezende, o ex-deputado, hoje secretário de Saúde, não deixa de estar atendendo o nosso município. Faço essa observação porque a gente apoiou ele juntamente com a secretária de Saúde do município na última eleição, né? E ele não esqueceu de nós aí. São 2 milhões a mais para a saúde de Costa Rica. Então, eu gostaria de que fosse feito um expediente, se for possível, se os colegas concordarem, em agradecimento por ele ter liberado esse recurso e o atendimento que ele dá ao município de Costa Rica. Gostaria que incluísse na ordem do dia, senhor presidente, se todos concordarem. Fosse em nome da casa. O deputado Geraldo Rezende, a gente sabe o quanto ele tem trabalhado, não só pela saúde de Costa Rica, como de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Sempre nos atendendo, independentemente de cor partidária. Encerrado, então, o pequeno expediente, passamos ao grande expediente com a ordem do dia. Antes de encerrarmos a nossa sessão, eu gostaria de tecer alguns comentários e começar pelo Brasil Ride, né? Agradecer a todas as delegações de outros municípios, em nome do povo de Costa Rica, as delegações que estiveram aqui de outros municípios, que vieram prestigiar e, claro, competir nesse evento de âmbito internacional. E não poderia deixar de dizer e agradecer ao secretário, né, ao Keiler, que só quem convive um pouco mais de perto no dia a dia ali da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente sabe o quanto ele se empenhou nisso aí, quanto a equipe dele se empenhou. Eu me lembro que nós tivemos, e eu estava presente a convite do prefeito, numa audiência no Ministério do Turismo, onde parece-me que, se não fosse termos perdido um pouco as estribeiras, vamos assim dizer, nós não teríamos sido recebidos sequer pelo chefe de gabinete do ministro. Mas, superada essa fase, temos hoje a certeza de que Costa Rica vai constar do circuito nacional de turismo, do Ministério do Turismo, o que não é fácil, porque a gente sabe o quanto demanda uma série de situações e, claro, por que não dizer, a presença sempre constante daqueles que querem o melhor para o seu município. Infelizmente, não pudemos ter a presença do ministro como chegou a ser cogitado aqui. Mas foi um exemplo para o resto do mundo. Várias pessoas que eu pude conversar, que vieram de outras regiões,
falaram muito bem de Costa Rica, a organização do evento, a organização da cidade, né, que poucas cidades de Mato Grosso do Sul têm a organização que Costa Rica tem, não só no evento, como a nível de administração. E isso, para nós, é, de certa forma, gratificante. Nós que, de certa forma, somos os verdadeiros representantes da população de Costa Rica. Eu quero dizer e discordar de colegas que entendem que ir em Brasília não significa nada, que não resolve nada, que o que resolve é, de repente, uma ação na justiça. Eu não sou partidário dessa situação, e até mesmo o Ministério Público não é, quando nós falamos da questão da operadora Vivo. E nós já tivemos, inclusive, pelo menos 2 agendas em Brasília tratando dessa questão. Infelizmente, não obtivemos êxito, mas se nós cruzarmos o braço e ficarmos daqui falando apenas por telefone, será pior ainda. Nós vemos que cada município, não fosse esse o pensamento, com certeza muitos recursos não teriam sido carreados para Costa Rica. Então, eu vejo como de fundamental importância essa nossa militância dentro das organizações, dentro das instituições, dentro de concessionárias públicas. Infelizmente, nós não obtivemos êxito como gostaríamos até agora, mas se já ganhamos algumas coisas, foi por causa desse empenho. Se nós ganhamos uma parte, mesmo que seja de forma precária, foi porque a gente teve uma militância muito forte. Nós marcamos audiência, nós participamos. E, além de que essa ação que foi proposta na Justiça foi, inclusive, em razão de um pedido dessa Casa de Leis que foi formulada. Eu fui pessoalmente conversar com o representante do Ministério Público e pedi a ele que entrasse com essa ação contra essas operadoras, porque é um anseio da população. Levei, naquela ocasião, a assinatura de todos os colegas. Então, o Ministério Público entra com essa ação em razão também de uma iniciativa dessa Casa de Leis. Eu sei que outras instituições, alguns representantes da população também formularam para o Ministério Público esse pedido. O certo é que hoje nós temos uma ação na Justiça, embora sabemos, vereador Lucas, o quanto é morosa a Justiça. Nós sabemos, nós temos ação, inclusive, quando eu estive lá, o próprio Dr. George me falou de uma outra ação que ele tem na Justiça, que já está com 7 anos, e até agora não tem decisão nenhuma, praticamente. Então, isso tudo faz com que a gente se sinta também desanimado. Mas tenho a certeza que, agora, com a ação na Justiça, nós temos tudo para andar, de repente, um pouco mais depressa. Queira a Deus que o doutor Marcos, que é o juiz da causa, o juiz da ação, que ele, de repente, já entenda como necessária a adoção de uma medida liminar e que a gente possa, num mais curto espaço de tempo, ter essa resposta com relação à nossa comunicação, que em Costa Rica, infelizmente, é de péssima qualidade. Só tecendo o último comentário, colegas, com relação a nossa ida na Sejusp, eu, de certa forma, vereador Rony, fiquei muito desapontado, porque quando nós chegamos lá, a impressão que nós tivemos é que nós não seríamos recebidos, nem mesmo pelo secretário adjunto. Uma agenda que nós estávamos há 25 dias tentando articular com eles lá. Queriam saber qual era a pauta. Inicialmente, a pauta era a questão da Polícia Rodoviária Estadual em nosso município, e, infelizmente, tivemos que fazer, às vezes, aquilo que não é interessante, perder um pouco a compostura lá para que, de repente, pudéssemos ser recebidos. E isso era para ser... Era dia 15, dia 15 foi para dia 18 para dia 25, e, de repente, não acabei... A profecia do vereador Lucas acabou sendo verdadeira. Vocês não serão recebidos pelo secretário, e acabou isso acontecendo realmente. Nós entendemos até a agenda dos secretários, nós entendemos que é uma agenda um tanto quanto longa, um tanto quanto complicada, mas a gente fica um tanto desapontado, embora tenhamos bem recebido, como disse o vereador Ailton, pelo C. Barbosa, que é um coronel, e ele, pelo menos, deu alguns sinais de que pode nos ajudar, embora, quando se fala de pessoal, não tem pessoal. Não adianta pensar em 2 delegados, não adianta pensar em mais investigadores, não adianta pensar em mais policiais militares.
e não adianta pensar em mais efetivo para o Corpo de Bombeiros, porque, infelizmente, não tem. São essas as palavras do C. Barbosa, né? Mas nos prometeram, pelo menos, arrumar as viaturas, arrumar um pouco mais de combustível, né? Embora eu, servidor público há 36 anos, fui servidor público há 36 anos, conheço um pouco dessa história, Deus permita que realmente nós possamos ter esse combustível e o conserto dessas viaturas. Infelizmente, não é fácil. É de lamentar, inclusive, que um jornal eletrônico de Campo Grande, embora na própria fotografia que foi publicada, conste a fotografia do prefeito, dos vereadores, do presidente do conselho, do prefeito, o jornal eletrônico de Campo Grande diz que foi um grupo de empresários que esteve lá. Claro que o prefeito é empresário e tudo, mas em nenhum momento o jornal citou que era uma organização, era uma agenda que foi pedido pela Câmara Municipal de Vereadores, com a presença do prefeito, com a presença do conselho. Ele simplesmente disse que era um grupo de empresários, que, por sinal, foi um convite nosso para que um representante dos empresários pudesse participar dessa agenda. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre é como a gente quer, e, às vezes, com objetivos escusos, às vezes, de querer diminuir a classe política do município, lançam mão desse artifício, infelizmente. Nós sabemos, e eu, particularmente, participei, antes de ir para Campo Grande, de pelo menos 2 reuniões com empresários, com o pessoal da segurança, com o objetivo de levar as nossas reivindicações da forma mais justa possível. Infelizmente, não foi como a gente gostaria que fosse. Nada mais havendo a tratar, encerro em nome de Deus a presente sessão.